Aleluia. Eu quero que você levante a sua mão ao Pai assim e diga: Espírito Santo, fala comigo, ministra na minha vida. Eu estou aberto para ouvir a voz do Senhor, para ser ministrado por sua palavra. Ensina-me, guia-me. Diga: eu repreendo toda resistência e declaro que vou ouvir do Senhor a tua palavra, a luz do Senhor, no nome de Jesus. Eu falei para você algo aqui sobre a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem o que está escrito, mas tem o que Deus está falando por trás daquilo que está escrito. Na verdade, a palavra de Deus tem muitos níveis, presta atenção. Às vezes as pessoas falam que eu falo coisa muito profunda, e não falo coisas profundas, eu falo coisas simples. É a simplicidade do Evangelho. Mas hoje eu vou falar algumas coisas que são mais profundas. Primeira, a palavra de Deus tem níveis. Só vou falar de 3 aqui, mas tem mais. Níveis. Primeiro nível é o nível de informação. Você lê e vê as informações que estão contidas ali. É um nível histórico. Esse nível, até quem não é filho de Deus, vive ele, experimenta ele. Mas depois, tem um nível um pouquinho mais profundo do que esse, que não é somente agora, não é somente as informações que estão ali, a história, presta atenção, mas é quem são estas pessoas, em que situação essas pessoas conviveram, qual foi o relacionamento delas, qual foi a vida delas, o viver delas. Agora tem um outro nível depois desse, que era das pessoas e o relacionamento que elas tiveram, que é a ação de Deus. É o terceiro nível, no relacionamento dessas pessoas. Por exemplo, no primeiro nível você sabe a história de Abraão. No segundo, você vê que Abraão tinha um relacionamento, o que aconteceu com ele, teve um encontro com Deus e tal. Mas no terceiro nível você começa a tocar, presta atenção, você começa a tocar o poder de Deus na vida de Abraão. Você começa a tocar o poder de Deus na vida de Noé, o poder de Deus, como que Deus usou a Noé com o poder dele, como que Deus usou a Elias com o poder dele. Aí quando você começa a experimentar isso, então você começa a ver dessa maneira, ver o poder de Deus, o dínamo de Deus, o poder de Deus, então você começa também a experimentar isso na sua vida. Mas se você ficar lá no primeiro nível só de ler a Bíblia e a história, você fica só nessa questão da história, ou dos relacionamentos, ou da curiosidade bíblica. O importante é que você vá aprofundando mais, e leia a palavra, e comece a ver. Por exemplo, você olha para Adão. Na verdade, quando você tem revelação, começa a ter revelação da ação de Deus na vida das pessoas, que é esse terceiro nível, você vê Cristo em todos os lugares. Em tudo você vê Cristo. Você vê Cristo lá em Adão. Quando Adão dormiu, e Deus abriu o lado dele, tirou a costela e fez a esposa. Aí você fala: como que eu vejo Cristo aqui? É Cristo. Cristo dormiu por 3 dias, abriu o lado dele e saiu a igreja, a esposa. Você começa a ver tudo, você começa a ver. Você começa a ver Jesus na vida de José, que era amado pelo pai, rejeitado pelos irmãos. Jesus, amado pelo pai, rejeitado por Israel. Você começa a ver Jesus em José, quando José é jogado dentro da cisterna, porque Cristo também foi colocado dentro de um túmulo. E José ficou como que morto, como Cristo ficou morto por 3 dias. E depois ele foi tirado. E aí você começa a perceber, a história de José termina, presta atenção, termina com José sentado à direita de Faraó, o mandatário, o maior governante da terra.
governando toda a terra, sentado do lado direito dele. Jesus também assentou-se à direita de Deus Pai. José é Jesus, representa Jesus. Jesus é o mesmo nome, Joshua, né? José, ele representa, e Jesus também se assentou à direita de Deus Pai. E José, presta atenção, trouxe a família dele para junto dele. Jesus também nos levou e nos assentou nas regiões celestes. Nós estamos assentados em Cristo Jesus. E a família de José experimentou o melhor da terra, ficou na terra, na melhor parte da terra. Deus também nos chamou para experimentar o melhor desta terra, para usufruir por causa de Jesus. Por causa de José, a família de José experimentou o melhor. Por causa de Jesus, nós experimentamos o melhor. Pastor, mas eu não sou da família de Jesus. Somos sim. Chegaram para chamar Jesus dizendo: lá fora está sua mãe, seus irmãos e suas irmãs, e quer falar contigo. E aí ele falou assim: quem são minha mãe? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do Pai. Aleluia! Então você começa a experimentar. O que eu quero fazer? Qual que é o meu encargo nessa noite? O meu encargo nessa noite é fazer você se manter firme na sua confissão de fé. Diga glória a Deus. Qual fé, pastor? Não é a fé na religião, é a fé no sacrifício eterno, no sacrifício completo, no sacrifício consumado, no tetelestai de Jesus. Completo, consumado. Eu quero que você se mantenha firme, porque o inimigo, ele usa estratégias. Eu falei para você na hora de tirar as ofertas, eu falei para você a estratégia do inimigo de inoperar a nossa fé. Você talvez nem tinha noção disso, mas é mesmo, é uma maneira de inoperar a fé nossa, porque eles me seguram nas coisas naturais, ele me tira de caminhar em fé. Quem está me entendendo? Era você e eu que deveríamos ir para a cruz, mas Jesus foi, e Jesus foi para a cruz, e ele nos comprou de volta ali na cruz. Esta é a mensagem da graça de Deus. Eu acho maravilhoso, irmãos, maravilhoso, é maravilhoso falar isso, porque a mensagem da graça, ela faz tudo depender de Deus e nada do homem, nada. O homem não precisa ajudar, Jesus já fez completo. Eu só tenho que crer em Jesus. Eu só tenho que confiar no que Jesus fez. Porque quando nós cremos assim, nós não comprometemos o evangelho de Cristo. Na graça, não há espaço para a ação humana, a obra humana. Toda a obra já foi consumada por Cristo. Eu não me lembro se eu falei para vocês que nós não podemos. Eu não me lembro mais onde eu falei, me perdoem. Eu preguei em 2 lugares esse dia, 3 lugares esse dia para trás, eu não me lembro se foi aqui, que nós não podemos acrescentar nenhum côvado à nossa vida. E um côvado na Bíblia, a melhor medida para côvado é daqui a aqui. Essa é a melhor medida que tem, 45 centímetros, mas a melhor medida é daqui a aqui. Sabe o que Jesus estava dizendo? Não adianta, filho, o seu esforço humano não vai acrescentar nada para você. É isso que ele estava dizendo, o seu esforço humano, a força do braço. Quando Jesus chega perto de Pedro estava pescando, e ele tentou pescar a noite toda e não conseguiu pescar nada. Aí Jesus chegou e falou para Pedro assim: Pedro, lança a rede do lado direito. Quem é pescador, como eu não sou, sabe que pescador não lança tarrafa do lado direito, só lança do lado esquerdo. Por quê, pastor? Porque quando ele lança a tarrafa, a rede, do lado direito, ele vai ter que puxar com a mão mais fraca, a mão esquerda. Por isso ele lança do lado esquerdo, para sempre puxar com a mão forte do homem. Por que Jesus mandou Pedro lançar do lado direito? Porque ele estava dizendo para Pedro: Pedro, você não vai pescar na sua força, você vai pescar debaixo da minha força e do meu poder. Deus está te dizendo, filho, confia no que Deus diz, e o poder dele vai se manifestar na sua vida. A vida dele vai se manifestar. Você vai prosperar financeiramente se você confiar na palavra dele, no que ele está dizendo. Quem pode dizer amém? Amém. Por isso hoje o meu encargo
é mostrar para você que o poder que Cristo tomou ali na cruz, quando ele morre na cruz, esse poder, esta graça, ela é para nós. Nós devemos nos agarrar a ela, nós devemos manter firme essa confissão. Quem está me entendendo? Qual que é o meu encargo? Tenho 2 encargos nessa noite. O primeiro é encher o seu coração de convicção dessa verdade que eu tenho falado, que temos falado. Alguém outro dia falou assim: pastor, o senhor não vai pregar mais aquelas palavras de exortação? Então, eu estou te exortando. Eu estou te exortando a caminhar em fé. É uma exortação, eu estou te exortando. Caminhe em fé. Caminhe crendo no que Cristo fez. O escritor de Hebreus diz: esforça para entrar nesse descanso da fé. Olha, presta atenção, esse é o meu primeiro encargo meu nessa noite, é que seu coração seja cheio desta convicção, que o seu espírito esteja queimando, para que você se mantenha firme, confessando, e não somente confessando para você, confessando e anunciando a outros o verdadeiro evangelho da justificação, apenas por crer em Cristo e na sua obra. Crer que Cristo fez e na sua obra. Amém, queridos? Mas tem algo a mais que eu estou com encargo nessa noite. Eu quero compartilhar com vocês 2 textos. E nesses 2 textos que eu vou mostrar para você, a ênfase está numa palavra grega. Lá vem eu de novo com o grego, né? Mas isso é maravilhoso. Chama-se, a palavra é metatiteme. Diga, metatiteme. Hoje eu vi um negócio, não vou falar sobre isso não. Eu vi um negócio hoje na Bíblia. Os 10 primeiros nomes de Adão até Noé fala do plano de salvação de Deus. O 10 primeiro nome dos homens no original, começando em Adão, que é homem, e depois o filho de Adão, que é a queda. E aí você vai ver os 10 primeiros nomes, mostra o plano de redenção até a eternidade. É o original que eu falei para você, que é bom você conhecer, que é algo que você vê o evangelho sendo pregado, o evangelho sendo anunciado no nome dos filhos que eles colocaram, que não é precioso um negócio desse. Está em Gênesis 5, depois eu vou falar sobre isso. Olha aqui, irmãos, essa palavra metatiteme, o sentido dela é abandonar aquilo que você estava fazendo para fazer outra coisa. É mudar, é passar de algo para outro, é desistir desta para ir para outra coisa. Eu quero falar para você sobre isso. Por quê, pastor? Porque eu quero ensinar você a ir para Deus, a ir para a palavra, para você ser guardado de ser contaminado, me escute, com um tipo de evangelho misturado, um evangelho poluído com coisas do Velho Testamento, que é pregado hoje na televisão e muito, muito na internet. Eu quero que você vá para Deus, para você guardar a sua fé, para que você não coma essas comidas estragadas, porque essa comida estragada vai causar desnutrição espiritual em você e vai enfraquecer a sua fé. Eu preciso de te ensinar isso. Eu preciso de exortar você a isto. Quero ensinar como que tem irmãos que ficam comendo essas comidas estragadas na televisão e na internet. E quando eu falo de comer aqui, eu estou falando de ouvir ensinos que mistura a graça com a lei. E esses ensinos provocam mal-estar espiritual nos filhos de Deus. Minha preocupação é que esses ensinos possam vir a desnutrir a sua fé, a fé na obra consumada de Cristo. Uau, eu nunca pensei que pregar o evangelho da graça iria ter resistência. Parece que o outro evangelho em que a gente põe as pessoas para cooperar, parece que eles se sentem, não, estou cooperando, tá bom isso aqui. Mas quando você fala assim, você é inoperante, Deus fez tudo por meio de Cristo Jesus, você só tem que ter fé nele. Quando você fala isso, você fala assim, por isso
que o escritor de Hebreus diz que nós temos que nos esforçar para crer nisto. Por isso que nós precisamos. Olha, se isto acontece, das pessoas ouvirem, aí eles ouvem sem um critério. Como eles ouvem sem um critério, nenhum critério da graça de Deus, aí eles ouvem, sabe? Eu comecei a fazer algo, eu parei de ouvir. Parei de ouvir. Porque alguém falou assim, pastor, mas o que eu vou fazer? Vou falar até o nome aqui, né? Pastor, eu vou assistir a Rede Globo? A Rede Globo só tem coisa que não presta. Pois é. É mais ou menos assim, pastor, como é que eu vou comer agora? Eu vou comer essa carne que está suja de terra ou essa que está suja de xixi, de urina? Nenhuma, não come nenhuma. Você não é obrigado a comer essa sujeira, não. Não come nada. Ah, não tem outra opção. Como não tem outra opção? Eu vou comer essa que está suja disso ou aquele que está sujo daquilo outro. Não como nenhum. Vou para Cristo me alimentar dele. Alguém pode dizer amém? Paulo, ele fala a primeira referência dessa palavra metitateme, do grego, lá em Gálatas 1, verso 6 até o verso 9, olha o que está escrito. Olha o que Paulo fala: admira-me que estejais passando, a palavra passando aí, no original é meditateme, eu falei errado, metatiteme, porque tem os dois, tem as duas metatiteme, metatiteme, mas eu peguei as duas que falam da parte do metatiteme, que no grego é mudar, abandonar, passar de algo para outro, desistir desta para ir para outra coisa. Ele está dizendo, olha o que ele fala, Paulo está dizendo: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Olha o que Paulo fala, irmãos. Tinha olha aqui, minimiza aí para eles ouvirem, para eles focarem aqui. Havia muitas pessoas judaizantes lá falando na cabeça do pessoal da Galácia, dos Gálatas. Aí por causa disso eles estavam misturando a graça com a lei. Volta aí, olha aí. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça. Nós fomos chamados na graça para outro evangelho. Aí Paulo diz, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam. Paulo não tinha a televisão e a internet. Agora eu posso dizer para vocês, tem muita coisa na internet e na televisão que perturba você, que atrapalha você a compreender, a crer no evangelho de Cristo, o evangelho puro de Cristo. E ele diz, que vos perturbam e querem fazer o quê, queridos? Estragar, perverter, poluir o evangelho de Cristo. Mas ainda, Paulo diz, que nós, ou mesmo um anjo, vindo de onde, querido? Do inferno ou do céu? É anjo de Deus, não é diabo não. Não é um diabo que vai se transformar em anjo de Deus, não, imitar não. É um anjo que veio do céu. Ele está dizendo que às vezes tem pessoas que são filhos de Deus, são pregadores da palavra, mas estão trazendo outro evangelho que não é o evangelho de Cristo, e está tentando perverter você, perturbar, conturbar a sua mente, fazendo você às vezes não acreditar, deixar de crer no amor de Deus. Quem está me entendendo? Ainda que venha um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além. Antes disso, olha o que Paulo fala. Ainda que nós, ele está dizendo, ainda que eu, o apóstolo Paulo, ou mesmo um anjo, ele está dizendo, ainda que eu como pregador comece a pregar outra coisa, é isso que ele está dizendo. Ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Isso é no original, seja maldito, amaldiçoado, não está debaixo da graça. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema.
Por que Paulo escreveu essa advertência? Alguém falou para mim essa semana se eu não ia pregar uma palavra de exortação. Então, eu estou fazendo uma exortação. Eu estou pregando uma exortação, uma advertência. Por que Paulo faz essa advertência, essa exortação tão séria para os Gálatas? Porque eles haviam abandonado o evangelho da graça. Paulo mostra de forma claramente que o evangelho é o evangelho da graça. A graça não é uma mensagem. Presta atenção, irmãos. A graça é o próprio evangelho. É a própria boa notícia. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que Deus fez paz com os homens por meio de Cristo Jesus. Esse é o evangelho. E esse evangelho é a verdade absoluta e concreta de que Deus aceitou o sacrifício de Jesus. Ele aceitou o sacrifício de Jesus na cruz. Ele aceitou. Amém, queridos? Outro dia eu falei aqui, me lembro que foi aqui que eu falei, sobre o sacrifício de Elias e o sacrifício de Jesus. O sacrifício de Elias no Antigo Testamento e o sacrifício de Jesus na Nova Aliança, no Novo Testamento. E a Bíblia diz que o sacrifício de Elias, quando Elias ofereceu o sacrifício, então veio o fogo de Deus e consumiu o holocausto, consumiu a lenha, consumiu as pedras, consumiu a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego em volta do altar do sacrifício que Elias tinha feito. Ou seja, o sacrifício foi menor do que a ira de Deus. O sacrifício que Elias fez foi menor do que o juízo de Deus. Mas quando Jesus morre na cruz do Calvário, a Bíblia Sagrada diz que nenhum osso dele foi quebrado, mostrando que o sacrifício de Jesus foi maior do que a ira de Deus. O sacrifício agora de Jesus é maior do que o juízo de Deus. Agora então, Jesus então, ele absorve toda a ira de Deus nele mesmo. E ele então aplaca o juízo de Deus. E agora ele oferece agora um Abba Pai para nós. E não um Deus Senhor, ou Deus Adonai. Mas agora um Senhor Hamashia, um Senhor que é Salvador, que salva o homem, que ama o homem, que é Deus alegre em nos salvar, que não nos convida para um velório, mas Ele nos convida para uma festa. Foi a palavra que nós ministramos na semana passada, convidados para uma grande festa. Servir a Deus é uma grande festa. Glória a Deus. E pelo fato de Cristo ter sido aceito, Ele também nos fez aceito pelo Pai. Isso é o evangelho puro. Mas o evangelho hoje foi tão deformado, tão distorcido, que as pessoas nem mesmo conseguem reconhecer o evangelho ensinado pelos apóstolos, ensinado por Paulo, ensinado por Pedro, ensinado por João. Apesar da mensagem da justiça, essa mensagem da justiça pela fé ter sido redescoberta há 500 anos atrás, porque esse ano faz 500 anos da reforma luterana com Martim Lutero. Apesar disso, parece que isso ainda permanece um mistério para muitos crentes, que as pessoas olham e falam assim: mas como assim? Mas é muito simples. Pois é, a palavra, eu vou ler sobre isso hoje. O evangelho de Cristo é um evangelho simples. E nós, então, misturamos as coisas e deixamos de compreender. Alguém diz: pastor, mas aí então quer dizer então que eu posso viver em pecado? Não, por favor. Isso é conversa muito pequena isso. Presta atenção. Nós não fomos salvos, o Senhor diz que nós não fomos salvos por causa de nossas boas obras, mas o Senhor diz que nós fomos salvos para as boas obras. Nós fomos salvos para vivermos como filhos de Deus. Filhos de Deus não vivem como o mundo vive, como os filhos das trevas vivem. Filhos de Deus pensam diferente, agem diferente, falam diferente, vivem diferente, relacionam diferente. É óbvio, é diferente. No mundo, os jovens se relacionam e fazem sexo antes do casamento. Mas nós somos filhos de Deus. Nós não fazemos isso. Nós não vivemos assim. Nós não pregamos, nós não ensinamos que é assim para os jovens. Nós ensinamos para os jovens para eles serem fiéis ao seu cônjuge. Porque mesmo antes de casar, ele já tem um cônjuge. Porque Deus sabe de todas as coisas e Deus já separou para ele.
E quando ele se guarda para o seu cônjuge, ele está sendo fiel ao seu cônjuge, mesmo sem conhecer ele. É isso que nós ensinamos. É diferente. A luz é diferente das trevas. Amém, queridos? Agora, o que eu quero mostrar para você aqui é que o Evangelho é esse favor imerecido de Cristo. E quando nós olhamos para o livro de Gálatas, nós vemos que os mestres judaizantes estavam ensinando coisas erradas para o povo da Galácia. Sabe o que eles diziam? Eles diziam, pelo que Paulo escreveu, você percebe que eles estavam dizendo o seguinte: escute, irmãos da Galácia, vocês certamente são salvos pela fé, mas precisa manter a sua salvação pelas obras. Você é salvo pela fé, mas tem que obedecer os mandamentos. Era isso que ele estava falando. Pelo que Paulo intervém, pelo que Paulo escreve aos Gálatas. Agora, não é isso que é ensinado na televisão? Não é esse evangelho que é ensinado na internet? É. Se aquele... Eu quero que você entenda isso. O meu encargo nessa noite é esse. Eu quero que você compreenda. Se aquele povo lá na Galácia foram contaminados, porque eles ouviram os judaizantes falando isso para ele, como que nós vamos querer dizer que nós não vamos ser contaminados? Como que nós vamos querer dizer que nós... Não, eu não vou ser contaminado, porque eu sou diferente daquele povo da Galácia. Não, eles são gente como você e eu. E é incrível isso. Você já teve um momento na sua... Com certeza já teve. Vou só lembrar você. Já viu aquele momento que você está tudo bem, de repente dá uma tristeza, uma dor dentro de você, já viu? Hã? Sim ou não? Tem alguém que nunca sentiu isso, é anjo aí, pode nos revelar? Talvez seja anjo, né? Você está tudo bem, aí do nada te dá aquela tristeza, aquela angústia. É assim ou não é? De que veio isso? Para um pouquinho e começa a orar: Espírito, me mostra o que aconteceu aqui agora. O Espírito Santo vai te mostrar que alguém falou alguma coisa e você ficou com aquilo guardado, e agora aquilo veio à tona. Aconteceu alguma coisa e você ficou com aquilo guardado e agora veio à tona. Você achou que veio do nada, mas não foi. Foi alguma mensagem que você recebeu, aceitou, e agora aconteceu aquilo. Isso é tão real, é tão verdadeiro. Por isso o meu encargo nessa noite é ensinar você a ir para o Espírito e se resguardar disso. Quem está me entendendo? Se resguardar dessa mentira. Segundo a graça a nós concedida, a salvação e a manutenção dessa salvação é tudo por meio de Cristo. Glória a Deus. Deixa eu pensar um negócio muito louco aqui. Vamos pensar que você seja o diabo. Sim, para você entender. Quero fazer você entender. Presta atenção. E você quer atacar os crentes. Mas você não pode atacar os crentes, porque Deus guarda os crentes. O que você vai fazer? Você vai atacar a fé dos crentes. Como você vai atacar a fé do crente? A fé dos crentes. Você vai fazer o quê? Você é o diabo. Você vai aparecer para eles vestido de diabo? Não. Você vai deturpar a fé dos crentes. Vai enfraquecer a fé dos crentes. Foi isso que o diabo fez, queridos. Foi isso que o diabo fez. Ele usa uma estratégia para enfraquecer a nossa fé. Ele mistura a lei com a graça. A lei e o Velho Testamento é verdadeiro, é concreto, é real, e é bom, e é perfeito. Mas era para o Velho Testamento, não é mais para o Novo. No Novo Testamento, Cristo se fez gente, nos salvou e nos deu a oportunidade de sermos filhos de Deus. Amém. Glória a Deus. O que eu estou afirmando aqui é que o inimigo ele tem distorcido o evangelho, e por causa disso os filhos de Deus têm metitateme, passado da graça para a lei. É isso que Paulo diz aos Gálatas. Ele diz: eu estou admirado que vocês estejam abandonando o evangelho de Cristo e seguindo outro evangelho, que na verdade, Paulo está dizendo, não é outro evangelho, mas é uma perversão, uma deturpação do evangelho. Alguém pode dizer aleluia? Não há outro evangelho, mas tem pessoas que pervertem o evangelho.
E Paulo diz que mesmo que um anjo viesse, ou então ele mesmo pregasse, isso seria maldito. E lá no verso 10, olha o verso 10 de Gálatas, verso 10: porventura, procuro eu agora o favor dos homens, ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Paulo está dizendo o seguinte: esses líderes que misturam a lei com a graça, eles agradam aos homens. Eles dizem: Deus tem feito a obra, mas você precisa fazer a sua parte. Faça da tua parte que farei a minha. Não está nem na capa da Bíblia isso. É isso. As pessoas se sentem então, eles se sentem participando, porque para a impressão que ele tem que ele está ajudando. Mas a graça, querida, é o contrário. A graça nos coloca, a todos nós, numa posição de impotência. Quem tem todo o poder na graça é Deus. Diga aleluia. Glória a Deus. Não há espaço para a obra humana. Toda a obra já foi consumada. Agora a nossa parte é simplesmente crer. E aqueles que pregam esse evangelho misturado são homens que agradam pessoas. E Paulo diz que ele não estava lá para agradar a homens, não estava lá para incentivar homens, ele estava lá para pregar o evangelho. Uau! Não é incrível isso, irmãos? O diabo conseguiu uma inversão de valores, de modo que quando o evangelho da graça é pregado hoje, eles dizem que é o evangelho falso, que é um falso evangelho, que Deus perdoa tudo, que Deus ama todo mundo. É verdade, Deus ama a todos, Deus amou ao mundo de tal maneira, mas hoje são alguns que foram feitos filhos dele, mas ele amou ao mundo de tal maneira. É verdade isso. Quem pode dizer amém? Amém. E às vezes os que pregam uma mistura da lei com a graça, parece que eles então começam a exortar e a falar, e as pessoas então pensam: pois é, essa palavra de exortação. Pois é, eu estou te exortando a guardar no seu coração a confissão da graça de Deus, a fé na graça. Diga assim comigo: eu creio que Jesus morreu uma vez por todas para me salvar. Glória a Deus. Amém, queridos? Diga glória a Deus. O outro texto que vemos a expressão metatitem está no livro de Judas. Judas só tem um capítulo, então eu vou falar do versículo. Judas era irmão de Jesus. É interessante, Judas era irmão de Jesus, mas ele não se apresenta como irmão de Jesus. Interessante, né? Ele se apresenta como irmão de Tiago, mas não se apresenta como irmão de Jesus. Não é precioso isso? Olha lá, põe por favor Judas. Olha lá, Judas 1. Amados, Judas, verso 1. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Olha que precioso. Ele diz que ele é servo de Jesus. Servo aí é doulos, escravo. Escravo de Jesus, irmão de Tiago. E ele fala aos chamados, amados em Deus e guardados em Jesus Cristo. Por que ele não se coloca como irmão de Jesus? Porque ele era filho de Maria e de José, irmão de Tiago. Mas Jesus não era filho natural de Maria e de José. Jesus era filho de Deus que nasceu da mulher. Glória a Deus. Olha, quando Judas estava para escrever algo, e estava escrevendo, aconteceu alguma coisa, é uma carta só, um capítulo só. Quando ele estava para escrever, aconteceu alguma coisa que mudou o teor da carta dele. Olha Judas 3, verso 3. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, o que Judas ia falar? Da salvação pela fé, da graça de Deus, da comum salvação. Ele está dizendo. Então ele diz que eu
foi que me senti obrigado ou compelido a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Diga glória a Deus. Uau! Ele está dizendo, ele está exortando os irmãos a batalhar por fé. E essa fé aqui é artigo definido, está com artigo definido, é a fé. Ou seja, é a justiça pela fé, é o evangelho. Agora, por que lutar? Porque tinha pessoas distorcendo da mesma maneira o evangelho para eles. E quando a verdade do Senhor é distorcida, o nosso comportamento também fica distorcido. Nossos atos são o resultado da nossa fé. A Bíblia Sagrada diz no verso 4 que algumas pessoas se introduziram no meio deles, distorcendo o evangelho, e por causa deles, Judas diz que era preciso lutar pela fé. Olha o verso 4. Olha o verso 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam, a palavra transformam aí é metatiteme, a mesma palavra, transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Essa palavra tem o mesmo sentido, como já disse para você, o sentido de mudança, de substituir, de desistir de algo para ir para outro. O que esses homens fizeram? Eles substituíram a graça por libertinagem. Lá em Gálatas que nós lemos, eles substituíram a graça pela lei. Olha que incrível. Aqui no livro de Judas, as pessoas estavam substituindo o evangelho da graça por outra coisa. E quando você tira a graça, você tem que tirar Cristo do centro, porque Cristo é a própria graça de Deus dada ao homem. Então tem que tirar. Quando tira Cristo do centro, o homem vai para o centro. O homem então, com as suas obras humanas, então é valorizado. E quando tira Cristo do centro, nós estamos negando. Existem muitos sermões, irmãos, que tira Cristo do centro, que coloca o homem no centro, diz para o homem que ele deve fazer isso, fazer aquilo outro, 10 passos para ele conquistar isso, 10 passos para ele receber a salvação, ou seja, tira Cristo do centro. E lá no verso 11, Judas dá 3 características desses líderes que distorcem o evangelho. Judas 11, olha o que está escrito: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Diga caminho de Caim. Diga bem forte, caminho de Caim. Isso. E continua: e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão. Diga, erro de Balaão. E pereceram na revolta de Corá. Eu, quando era menino, conhecia por Coré. Agora mudaram para Corá. Então, vou falar Coré. Estou acostumado a falar Coré. E pereceram na revolta de Coré. Diga, revolta de Coré. Se você quiser falar Corá, pode falar, não tem problema. São 3 características desses líderes. Eu vou terminar falando dessas 3 características para você ter luz de Deus naquilo que do encargo que eu tenho no meu coração. Essas três características: o caminho de Caim, o erro de Balaão e a revolta de Coré. Vamos ver rapidamente cada uma deles. Primeiro, o caminho de Caim. Qual que é o caminho de Caim? Vamos lembrar de Caim, ué. Vamos lembrar o caminho dele, a vida dele, o viver dele. Quando você lembra de Caim, você lembra do primeiro assassinato na Bíblia. Caim assassinou Abel por causa daquilo que é contrário à graça. Vou mostrar para você. Caim e Abel eram adorador? Eram. Caim e Abel eram adorador. Os dois foram adorar. A Caim levou as frutas para adorar, as verduras e as frutas para adorar, os cereais.
E Abel levou um cordeiro para um carneiro, um animal para ser sacrificado. Ambos eram adoradores. Caim trouxe frutas, como eu falei, legumes, cereais. O que significa? Presta atenção. O que significa fruta, legumes e cereais? Significa obra das minhas mãos. Eu plantei, eu colhi, eu separei, eu levei. Significa o meu esforço, significa o meu esforço para adorar ao Pai, o meu esforço para servir a Deus, o meu esforço para oferecer a Deus o louvor. É isso que ele está dizendo. Eu estou falando de princípios espirituais para você. Produtos que ele trabalhou para produzir, foi isso que ele trouxe. Mas o homem só pode chegar a Deus por meio do sangue. Tem que haver sangue para chegar a Deus. Sem o derramamento de sangue, não há remissão de pecado. A palavra de Deus diz em Hebreus 9:22, eu vou ler para você, não precisa de abrir aí na transparência. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue, não há remissão. Então, quando o homem traz sacrifício sem sangue, ele está dizendo: eu não sou pecador. Eu não preciso do sangue para cobrir o meu pecado. Eu mesmo faço as coisas para que então eu seja aceito por Deus. Eu não preciso que um inocente morra por mim. Eu não sou culpado. Pelo meu próprio desempenho, eu consigo satisfazer a Deus. Este, irmão, é o caminho de Caim. É uma religião baseada em esforço, em performance. Agora, olha Abel. Abel, ele levou, a Bíblia Sagrada diz que ele levou um cordeiro. Por que ele levou um cordeiro? Por que ele levou um animal para ser sacrificado? Onde ele aprendeu isso? O pai dele ensinou para ele: filho, o dia que o papai e a mamãe pecou, Deus então interveio e matou um cordeiro. No livro de Hebreus fala que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, dizendo que animal tinha sido morto lá no Éden. E aí com a pele desse animal cobriu a nudez de Adão e de Eva. Abel sabia daquilo. E Abel então leva o sangue para ser oferecido a Deus, por meio do sangue. E com a ação de Abel, ele estava dizendo: eu sou um pecador. Se o cordeiro não for morto, eu vou ser condenado pelos meus pecados, mas eu coloco as minhas mãos sobre o cordeiro e transfiro para ele os meus pecados, como nós fizemos quando nós tivemos os nossos pecados transferidos para Cristo lá na cruz do Calvário. Meus pecados são transferidos para ele, e a justiça do cordeiro é transferida para mim. O cordeiro é morto para que eu seja abençoado. Aleluia. Uau. Judas está dizendo que certos homens tinham entrado na igreja e ensinado o contrário do caminho de Abel. Estava ensinando o caminho de Caim, o caminho das obras humanas, e não da fé no sangue do cordeiro. Diga glória a Deus. Falei para você no começo que era mais profundo, um pouco hoje, porque o Espírito de Deus quer encher o seu coração de fé, para você manter-se firme na confissão desta fé. Diga: Espírito de Deus, abre os nossos olhos, ensina-nos a verdade. A tua palavra é a verdade. Amém, querido? Oh, trazer o caminho de Caim é o caminho do desempenho humano, das obras do homem, os produtos da sua mão, do seu esforço. O foco desses líderes que pregam esse tipo de evangelho é que o esforço humano vai agradar a Deus. O esforço humano vai honrar a Deus. Este é o caminho de Caim. Preciso de avançar.
o segundo erro de Balaão, essa segunda característica dos líderes que seguiram pelo erro de Balaão. Balaão, querido, era um profeta do Antigo Testamento. Balaque, o rei de Moabe, estava temendo que Israel fosse guiados por Moisés e passasse pela terra dele. Se passasse pela terra dele, o rei Balaque, que é o rei dos Moabitas, estavam com medo deles tomarem as coisas deles. E aí então ele foi contratar um profeta profissional. Ele foi lá para contratar um profeta profissional. O rei Balaque, ele contratou Balaão, o profeta, porque Balaão já tinha uma reputação, já tinha um know-how na área, né? De amaldiçoar as pessoas e as pessoas ficarem debaixo de maldição. Aí ele foi lá e buscou Balaão e pagou para Balaão, para que ele pudesse então amaldiçoar o povo de Israel, para que o povo de Israel pudesse então padecer-se no deserto, acabar-se no deserto. Mas quando Balaão tentou amaldiçoar o povo de Israel, a Bíblia Sagrada diz que quando ele foi falar a palavra de maldição, saiu na boca dele palavra de bênção. Qual era o erro de Balaão? É o erro de muitos líderes que ficam amaldiçoando a igreja, dizendo: seu pecado vai ser encontrado, Deus vai vir com juízo, fogo, e as pessoas vão cair por terra, e Deus vai trazer vergonha a você. Isso é o erro de Balaão, achar que a igreja está debaixo de maldição, ou pode ser amaldiçoada, e a Bíblia Sagrada diz que nós somos filhos da bênção, somos filhos amados. Mas os pregadores que misturam a lei com a graça, ou a graça com a lei, eles acham que pode fazer isso. E aí direto eu vejo uns profetas que falam que não sei o que Deus vai trazer uma vergonha nas igrejas, porque há pecado. Não acredito que não haja pecado, não. Eu acredito que haja mesmo. Não estou dizendo, eu acredito que há problemas mesmo. Se tem um lugar que tem problema, é igreja, filho. Igreja é curva de rio. Talvez você está achando lá na sua célula, você está querendo uma célula perfeita. Esqueça, você está lá. Eu tenho espelho lá em casa. Eu sei que Deus aceita qualquer um. Ele aceitou a mim. Eu não era o melhor de casa, não. Eu era o pior, e Deus quis a mim. É assim. Deus é assim. Deus escolhe Gideão, o mais pobre, o menor, o mais fraco, da família mais pobre, que não tem nada, que é ele, é Gideão. Deus escolhe Jeremias, chorão, morre de medo, chorão. Deus escolhe Davi. Os irmãos dele tudo passou, tudo era forte, tudo era poderoso. Escolheu Davi. Por quê? Porque ele queria que o poder, Deus quer que o poder dele possa agir em nós. Não é nada nosso, é ele, é o poder dele, amém, querido? Então ele contratou Balaão, e Balaão não conseguiu amaldiçoar. Por quê, pastor? Porque quando Deus abençoa, querido, você não pode ser mais amaldiçoado. Este é um aspecto claro do erro de Balaão. Ele estava presumindo que Deus amaldiçoaria o seu povo, porque ele tinha se comportado mal no deserto. Mas apesar de todos os erros de Israel no deserto, eles ainda eram povo de Deus, e Deus não permitiu que Balaão amaldiçoasse a igreja. A palavra de Deus diz que ninguém pode revogar a bênção que Deus nos dá. Diga: ninguém pode revogar as bênçãos que Deus me deu. Por isso, querido, todo aquele que pensa que Deus nos abençoa por causa de nossas obras ou merecimento, eles estão andando no caminho de Balaão. O erro de Balaão é a prática de Balaão. Aqueles que pregam condenação e julgo sobre o povo de Deus, é porque as pessoas acham que o evangelho é isso, né? As pessoas querem ser mudadas por causa da condenação. Eles têm que sentir o pecado. Eu sou um pecador, um miserável mesmo, eu não mereço, Deus. Parece que como se isso vai ajudar você a se sentir filho de Deus. Você é filho amado de Deus.
Quando você peca, e você peca, presta atenção, Deus olha para você e continua dizendo: você é meu filho amado. Isso nem parece com você, filho, isso parece com o povo do mundo, mas você não, você é um homem, uma mulher cheio da luz. As trevas não parecem com você, o pecado não parece com você. Alguém pode dizer amém? Amém. Por fim, nós vemos a terceira característica daqueles que misturam a lei com a graça, que é a revolta de Coré. Coré ou Corá é um daqueles homens que instigaram, em número 16, uma insurreição, uma rebelião contra Moisés e Arão. Arão era o sumo sacerdote e Moisés o líder de todos lá. Eles estavam com ciúmes da posição de Arão. E aí toda essa história está em número 16, depois você vai ler em casa. Vou ler só um versículo do número 16 com você. Mas o que aconteceu lá? Coré e o grupo dele chegou, olha o verso 3 de número 16. E se ajuntaram, número 16, 3. E se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Porque, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? O que eles estavam, isso que é o mais incrível, que eu estava lendo sobre isso, o que eles estavam falando não era errado, era certo. A congregação era santa, sim. Não era errado o que eles estavam falando. Mas não basta falar a coisa certa, é preciso estar na posição correta diante de Deus. Tem muitas pessoas falando contra a igreja, contra os pastores, e às vezes o que está dizendo é até verdade mesmo, mas o que eles estão falando é algo humano e natural, porque Cristo não vê pecado em você, Ele vê o sangue de Jesus. Nós fomos revestidos por Cristo. Vamos imaginar, alguém tem uma caneta aí rapidinho? Vamos imaginar que isso aqui seja você, e isso aqui seja Cristo. Presta atenção, você não pode chegar a Deus, você não consegue chegar a Deus. Só tem uma maneira de você se chegar a Deus: você precisa ser revestido de Cristo para chegar a Deus. Quando Deus olha para você, Ele vê Cristo. Por isso você é amado, porque Cristo é amado, e você foi vestido e revestido de Cristo. Quem está me entendendo? Nós precisamos de ter esse entendimento, porque a palavra de Deus diz que o erro de Coré, olha aí, eles estavam dizendo que eles não precisavam de Arão, eles estavam dizendo que eles não precisavam de sumo sacerdote. Presta atenção, Arão era o sumo sacerdote. Qual é o erro de Coré? Qual é a pregação hoje? Eu não preciso de Cristo como meu sumo sacerdote, eu mesmo faço obra, eu mesmo me achego diante de Deus, eu mesmo faço boas ações, eu mesmo consigo agradar a Deus, eu agrado a Deus com o meu jeito de ser, eu agrado a Deus com o meu comportamento. Não é que você não deva ter bom comportamento, a Bíblia Sagrada diz que Deus salvou você para as boas obras, para viver os bons comportamentos, aleluia, para ter boas performances. Deus nos salvou para isso. Mas às vezes o que nós vemos são pessoas dizendo que é o seu bom comportamento é que determina. Então você tem que fazer isso, fazer aquilo outro, você tem que ter atitudes. Glória a Deus, querido. Amém. É isso que a gente vê pessoas na rebelião de Coré, e eles estão dizendo que esse evangelho que nós pregamos é um evangelho falso, porque é um evangelho de porta aberta. Não é. Jesus nem diz que Ele é a porta, ele já diz que Ele é o caminho, um caminho aberto. Nem é porta aberta, Ele é o caminho aberto, caminho de acesso a Deus, para voltar a Deus. Quem está me entendendo? Glória a Deus. Isso nos fala é interessante. Qual foi o teste que eles fizeram?
Eles fizeram o teste do fogo. Depois você vai ler, é importante você ler em Número 16, que todo mundo trouxe fogo. O povo, 250 pessoas junto com Coré, trouxe fogo também. E os sacerdotes, e o sumo sacerdote Arão trouxe fogo. Mas a palavra de Deus diz que o fogo do sacerdote, do sumo sacerdote, queimou todos os outros. E a Bíblia Sagrada diz que a terra abriu e eles caíram, 250 caíram lá dentro. E aí Deus então, através de Moisés, aí Moisés falou, agora eu vou mostrar para vocês. E aí continuou uma rebeldia no outro dia. Por quê? Porque quem ouve esse tipo de gente também caminha na rebelião de Coré. Quem ouve esse tipo de evangelho na televisão, na internet, fica dando atenção, ele fica contaminado. E aí a Bíblia Sagrada diz que no outro dia eles estavam ainda com rebelião, com aquela coisa dentro dele. Aí Moisés falou, não, vou fazer o seguinte, todo mundo vai trazer, cada um vai trazer, os sacerdotes vão trazer uma vara. Todo mundo das tribos, das 12 tribos, cada um vai trazer uma vara. E todos eles cortaram e trouxeram uma vara. E a Bíblia Sagrada diz que a vara de Arão, ela floresceu sem estar plantada. Já viu isso? Isso fala de Jesus. Jesus é o nosso sumo sacerdote, que floresceu do túmulo para nos dar a vida eterna. Oh, fica de pé onde você está. Meu encargo é manter a sua confissão de fé nessa verdade, a sua confissão de fé nesta realidade. Cristo Jesus reverteu a maldição que havia contra nós. Quem pode dizer amém? Amém. Eu falei para vocês sobre ver Jesus. Vamos ver Jesus no dilúvio, na arca de Noé? A arca de Noé é Cristo, e nós fomos colocados dentro de Cristo. A palavra de Deus diz que a arca de Noé, no dia em que a arca de Noé parou no monte Ararat, depois eu vou falar para você o que significa o nome Ararat. No dia que ela parou no monte Ararat, foi justamente o dia, milhares de anos depois, que Jesus ressuscitou. Você olha o texto, eu não estou com o texto aberto aqui, o mesmo dia. Vamos imaginar que fosse dia 30 de março. Foi o dia que ela parou, vamos imaginar, 30 de março. Aí depois de alguns anos, muitos anos depois, 30 de março, Jesus ressuscita. E você sabe o que significa a palavra Ararat? Monte Ararat. Ará significa revertido. Rat, maldição. Ararat significa maldição revertida. O dia que Cristo ressuscitou, a maldição foi revertida. Nós fomos salvos da perdição eterna. Nós fomos restaurados. Fomos redimidos. Fomos feitos filhos de Deus. Alguém pode dizer aleluia? Aleluia. Esta mensagem é a mensagem da graça. E a mensagem da graça coloca o Senhor Jesus de volta no centro. A mensagem da graça faz tudo depender de Jesus e nada do homem. Por isso ela assusta o homem. Ela assusta o religioso. Ela assusta quem está no caminho de Caim. Ela assusta, não tenho nenhuma dúvida disso, irmãos. Ela assusta quem está vivendo o erro de Balaão. Ela assusta, as pessoas ficam assustadas. Parece que é muito simples. O Judas falou, o apóstolo Judas, não é o Judas, aquele Judas que escreveu agora, que escreveu aqui, foi o apóstolo, irmão de Jesus. Ele fala de forma muito clara, se tornou apóstolo depois, obviamente. Ele fala de forma muito clara que o evangelho é o evangelho simples, da comum salvação. Aleluia, amém, querido? Nós precisamos ser líderes segundo o coração de Deus, e também precisamos ser cuidadosos para não seguirmos os ensinos de líderes que misturam a graça com a lei, misturam a graça com o erro de Balaão, com o caminho de Caim e com a rebelião de Coré.
Oh, irmãos, tenha cuidado com aquilo que você ouve, aquilo que você aceita entrar dentro do seu ouvido. Nós comemos, é vendo, espiritualmente é vendo, é ouvindo, é falando. Cuidado, irmãos. Há muitas vozes, mas seja cuidadoso para ouvir somente as vozes que estão falando o evangelho da graça, da justiça que procede da fé. Nós cantamos uma canção que chama O Som do Céu. Eu fiquei pensando, o que é o som do céu? Nós estamos no Novo Testamento. Você sabe qual que é o único som do céu depois do Novo Testamento? O som mais comum que se ouviu do céu depois da Nova Aliança: este é meu filho amado. 3 vezes Deus falou isso do céu. Uma vez no batismo, outra vez no deserto e a outra vez na transfiguração. Este é meu filho amado. Este é meu filho amado. Eu acho maravilhoso porque lá na transfiguração ele falou: este é meu filho amado. Quem estava lá? Moisés, a lei. Elias, o profeta. Aí ele diz lá, pastor Luiz, ele fala: olha, não ouça Elias, não ouça Moisés, este é meu filho amado. Ouça a voz dele, porque a voz dele é a voz da graça. Moisés e Elias trouxe ele para vocês. Moisés e Elias anunciou ele, e ele chegou por causa de Moisés e Elias. Foi isso que ele falou, irmãos. Uau! Oh, isso aquece meu coração. Isso aquece meu coração. Nós estamos no meio da transfiguração. Porque quem tem revelação disso está na transfiguração. Aleluia! Está experimentando glória de Deus na terra. Está experimentando o céu na terra. Diga aleluia! Oh, aleluia! Oh, isso é precioso, irmãos. Eu quero, meu coração, meu encargo é que você mantenha firme esta convicção, essa certeza. Se você morrer hoje, você vai entrar no céu. Por que você tem medo de morte? Todo mundo vai morrer. Quem tem medo de morte não faz seguro de vida. Não tem medo de morrer. Não quero morrer não. Eu também não quero morrer também não. Mas a palavra de Deus diz que a morte para os filhos de Deus é lucro. Aleluia. Quem perde é quem ficou. Quem foi está em lucro. Amém? Glória a Deus. Se você morrer hoje, você vai entrar no céu. Quem crê nisso? Levante sua mão bem alta assim. Se você, morrendo hoje, vai entrar no céu, eu quero dizer para você, meu filho, presta atenção. O céu pode entrar dentro de você hoje. O céu pode entrar dentro de você. O som do céu pode entrar dentro de você. E você pode ouvir a voz de Deus, dizendo que você é filho amado dele. Hoje, amanhã, vou chamar o pessoal da equipe do louvor, nós vamos terminar depois cantando essa canção, mas eu quero orar com você a respeito disso. O meu encargo é que você tenha convicção disso, e que nada, eu disse nada, nenhuma perturbação, nenhuma mentira, uma pregação de um evangelho misturado, nada possa tirar de você a convicção que a salvação é pela fé somente, no sacrifício de Cristo Jesus por nós. Oh, aleluia, levante sua mão. Deixa o céu entrar dentro de você, irmão. Deixa o céu entrar, deixa o céu tomar a sua vida, tomar o seu espírito, tomar a sua alma, tomar o seu corpo, tomar o seu casamento, tomar a sua empresa, tomar o seu viver, o seu falar, o seu olhar. Deixa ele tomar, invadir, inundar o seu ser com a glória da presença dele. Oh, Espírito de Deus, nós chamamos agora a manifestação do poder, a manifestação do céu em nosso ser, em nosso espírito. Chama isso
Diga: Senhor, manifesta o céu dentro de mim, manifesta a glória do Pai dentro de mim. Cristo na pessoa do Espírito Santo é o céu dentro de mim hoje. Manifesta, Senhor, não somente no meu espírito, mas também na minha alma, no meu corpo, com convicção, com certeza, com absoluta certeza. Chica baramassa cachoca mamamama. Manifesta o céu em nós. Deixa o Espírito te ensinar a manifestar fé, a desenvolver dons, os dons do Espírito, que te fez filho amado dele, que te comprou, que te justificou. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Ei, um pouco mais, ore um pouco mais, levante suas mãos. Talvez você está nos visitando pela primeira vez. Receba esse Cristo que ama, que morreu na cruz, no nosso lugar, para nos dar salvação eterna, para nos fazer pertencentes ao trono, ao reino dele, e nos deu a vida dele, colocou a vida dele dentro de nós, a pessoa do Espírito Santo, a vida dele dentro de nós, dentro de nós. Oh, o céu dentro de nós. Você tem o céu dentro de você, meu irmão. Céu dentro de você. Você é filho amado, filho amado, filho amado, filho amado de Deus.
Deus.